Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Deus, Criador de todas as coisas, e do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A respeito de uma música que está tocando, eu digo música, está tocando nas rádios evangélicas, e é da cantora Fernanda Brum. Ela canta essa música, toca aqui no Rio de Janeiro. Ela fala do Santo dos Santos. A música fala do Santo dos Santos, interpretada pela cantora Fernanda Brum. Essa música, ao meu ver, é uma heresia gigante que está sendo cantada através de uma mulher que se diz pastora, que vive no luxo e é uma grande vendedora, né, de DVDs, CDs e também de palestra. A música diz que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Olha só que coisa tremenda. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos, você vai ver esse trecho que vai falar a respeito dele mais no Antigo Testamento, mas para nós hoje você vai ver no livro de Hebreus, no capítulo 9, e Paulo vai explicar exatamente o que é o Santo dos Santos. Em todo o termo, tanto de Antigo quanto Novo, o que vai se chegar é que é exatamente a mesma coisa, só que para nós, hoje, o sentido Santo dos Santos é totalmente diferente, e não é o que está se dizendo na canção. Veja só, no Antigo Testamento, o Santo dos Santos ele ficava no tabernáculo, depois foi transferido para o templo construído por Salomão. Havia o templo e havia o lugar do tabernáculo, que está aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 8, ele vai falar: ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Esse aqui é o Santo dos Santos, que vai estar bem definido no versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Nesse lugar chamado Santo dos Santos, estavam ali a Arca da Aliança, havia um véu, né? E era como se fosse uma sala, né? Ali era o lugar santo, o lugar mais santo na terra naquela época. E ali, naquela câmara ali, havia o véu. E lá dentro havia a Arca da Aliança. Dentro da arca havia um vaso de barro. Nesse vaso havia o maná. E havia também a vara de Arão que floresceu no deserto. E também havia as tábuas dos 10 mandamentos. E acima da arca, como todos sabem, havia 2 querubins que com as suas asas fazia sombra sobre a arca. Nesse lugar, você vai ler aqui em Hebreus capítulo 9, não vou ler para não ficar muito grande a mensagem, você vai ver que nesse lugar, apenas o sumo sacerdote, não era sacerdote, apenas o sumo sacerdote, que era considerado o homem mais santo, não que ele fosse melhor do que todos, mas ele era escolhido para poder, uma vez ao ano, entrar no Santo dos Santos, não de mãos vazias, mas com sangue. Para o quê? Para cobrir o pecado não só do povo, como também dele. Então o sumo sacerdote era um pecador e ele entrava não em pecado,
ele se preparava, ele se purificava, porque se ele entrasse lá em pecado, ele morreria. Tanto é que ele entrava com uma corda amarrada à sua cintura, e se ele demorasse muito, os sacerdotes puxavam ele para fora, porque ele poderia morrer lá dentro. Agora você veja só, o que é o Santo dos Santos e o que é cantado. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Só o sumo sacerdote. Ninguém do povo de Israel entrava no Santo dos Santos. Nenhum sacerdote entrava, apenas o sumo sacerdote. E para a época de hoje? Para a época de hoje, o Santo dos Santos tem duas definições. O Santo dos Santos é na glória. Ninguém vai ao céu pisar no Santo dos Santos, o lugar santíssimo de Deus. Como é que alguém pode, então, ter pisado no Santo dos Santos e não sabe viver em outro lugar? Ou seja, está querendo dizer que quem pisa no Santo dos Santos não pode se desviar. Esse aí é o foco principal da mensagem, que quem está desviado é porque não pisou no Santo dos Santos. Mas quem também não está desviado, quem é salvo em Cristo Jesus, quem é cheio do Espírito Santo também não pisou no Santo dos Santos. Porque o Santo dos Santos é na glória. Somente Deus pisa no Santo dos Santos. Somente a Trindade tem acesso ao Santo dos Santos. Nenhum anjo pisa lá. Nenhum anjo pisa lá. Tanto é que os serafins, que estão acima de Deus, está no livro de Isaías, eles nem olham para lá. Eles cobrem com as suas asas os pés. Eles têm 6 asas. Com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem os olhos e com duas voam. Ou seja, eles não podem ver e nem pisar no Santo dos Santos. Mas a música diz que crente pisa no Santo dos Santos. E qual seria a outra definição para Santo dos Santos? O Santo de Israel. Quem é esse? É Deus. O Santo dos Santos é Deus. É o Cristo, nosso Senhor. Nós somos santificados pela a obra de Cristo. Então, Cristo nos tornou santo. E Ele é o Santo dos Santos. Será que alguém está querendo pisar em Jesus? Quem tentou se deu mal. Então, essa música, ela é uma música que tem uma representação imaginária humana. Isso é uma forma de, no mercado gospel, né? No mercado da música gospel, de querer compor uma música que tenha uma grande mensagem espiritual para poder comover pessoas. O interesse disso não é que pessoas se santifiquem. O interesse disso é provocar o número de pessoas adeptas que vá consumir uma obra como essa. Santo dos Santos não é lugar do crente. A igreja, que é o que é a mensagem da música quer dizer, a igreja que eles estão dizendo que é o Santo do Santo. Eu vou te dizer por que a igreja não é o Santo dos Santos. Por quê? Porque a igreja em si, veja bem, no lugar santíssimo, ou seja, no lugar do Santo dos Santos, não poderia estar em pecado, e o sumo sacerdote, ele entrava com sangue, pela culpa do povo e dele também. Agora na igreja, eu vou te dizer por quê. Porque na igreja está pecador a todo tempo. Não que não devesse entrar. Entra 2 tipos de pecadores. Um menos grave e o outro bem mais grave. Gravíssimo. O pecador menos grave é o pecador que entra para ouvir a palavra de Deus. No momento que ele entra na igreja, ele está dentro da igreja e está em pecado. Se a igreja fosse o Santo dos Santos, esse pecador não poderia estar lá, ele morreria. Isso segundo o que diz Paulo.
e o que diz lá no Antigo Testamento, nas leis de Moisés. Por quê? Porque o pecador, quando entra na igreja, está em pecado. Até o momento em que ele ouvir a palavra, ele meditar na palavra, ele entender a palavra e ele aceitar a palavra e se arrepender do seu pecado, ele continua pecador. A partir daí, ele já é uma nova pessoa. Mesmo assim, o Santo dos Santos ainda não é a igreja. Ele não está pisando em um lugar espiritual. Não está pisando no lugar espiritual. Ele é um homem, um ser humano, que está pisando não só na igreja, mas como em toda parte do planeta, mas que tem uma mente espiritual em Deus. Mas ele não pisa no Santo dos Santos. E nem depois que morrermos, formos salvos ou arrebatados, pisaremos no Santo do Santo, porque lá é um lugar santíssimo, ninguém pisa lá. E o outro pecado gravíssimo, são crentes velhos, crentes cascudos, que estão pisando e desfilando dentro do templo, templos evangélicos o tempo todo. São pessoas que estão nos púlpitos da igreja, ministrando, cantando e em pecado. Ah, mas isso é muito pouco. Não, não é muito pouco, não. Isso é bastante. A maioria está em pecado. Muitos estão enganados e muitos estão sabendo do que estão fazendo, mas mesmo assim querem continuar. Aconteceu agora há pouco aí, tá um escândalo aí danado com a pastora e o seu marido, né, a pastora Flor de Lis, e está havendo uma acusação de que haja aí um adultério. Eu não estou dizendo que aconteceu, mas se realmente aconteceu, não vai me assustar em nada. Isso é uma prática, infelizmente normal para muitas pessoas dentro da igreja. O adultério, a fornicação, a corrupção, a roubalheira, isso está em todas as igrejas. E essas pessoas estão circulando na igreja, não só nas suas, mas como na igreja dos outros, ministrando e pregando a palavra, cheio de pecado. Como é que um lugar desse pode ser chamado Santo dos Santos? Ou então a igreja é santa? A igreja é chamada casa de oração. A igreja não é o lugar santíssimo. A igreja é o lugar em que os crentes se reúnem para adorar a Deus. Quando uma pessoa diz assim, porque as pessoas acham que a igreja é a casa do Senhor. Nenhum lugar na Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus fala bem claro que o homem não pode construir morada para Deus. Não pode construir morada para Deus. O único lugar em que Deus falou, farás para mim morada para o meu nome, não para ele, mas para o meu nome, era o templo que Salomão construiu. Agora, a igreja em si, quando a pessoa diz assim, eu vou para a igreja para buscar a Deus, essa pessoa está redondamente enganada. E tem pessoas que não ensinam essa pessoa como deveriam ensinar. E deixa as coisas acontecer dessa maneira. Ninguém vai para a igreja para buscar a Deus. Crente convertido, crente que tem comunhão com Deus, ele busca a Deus o tempo todo. Ele busca a Deus em casa, ele busca a Deus no trabalho, ele busca a Deus na rua, no transporte, dentro do seu carro, na escola, em todos os lugares. Igreja não é lugar para buscar a Deus, igreja é lugar para adorar a Deus. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele estará lá, presente. Mas não é o lugar santíssimo. O lugar santo, onde o Espírito Santo habita, é dentro do coração do crente convertido. Mas não é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a morada de Deus nos céus. E o Santo do Santo, pessoa, é aquele que é santo sobre todos os outros santos. E quem é que pisa no Santo dos Santos ou pisa no Santo de Israel? É uma música errada que está tocando por aí, está fazendo sucesso. E as pessoas estão entendendo que estão adorando a Deus.
mas não estão adorando. Porque não está seguindo o principal conselho de Cristo. E qual é? Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.